Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio de Caminhos das Artes. Hoje a gente tem aqui conosco um artista muito especial, espetacular pela criatividade, é poeta, artista plástico, professor, multifacetado em sua obra, adora semiótica e daqui a pouco nós vamos falar com o Renato Gonda, aqui em Embu. Mas antes eu quero chamar os cumprimentos do Mário Ramos. E depois você vai falar dos anunciantes, né? Vamos falar dos anunciantes, Mário. Cumprimente todo mundo. Boa tarde, Embu das Artes. Boa tarde, Renato Gonda, que gosta mesmo de ser chamado de Gonda. Mas boa também tarde, pode ser Davi. Boa tarde, Luca, TV das Artes. Estamos hoje no 39º episódio do Caminhos das Artes. Marião, você vai me levar quando para almoçar lá no Mamute? Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa para lá. Brevemente, o Mamute vai nos convidar para um almoço lá. Estamos esperando, viu? Porque o Mamute patrocina esse programa, mas eu nunca consegui almoçar lá. Não, você já foi. Não, assim, digo pelo programa, né? Tá, pelo programa. Quero agradecer o Ateliê Mari Meire, que contribui também. Quero agradecer a Audio System, que ajuda a nossa TV das Artes, do nosso glorioso Luca Pizarro, que é o dono da TV das Artes e traz todas essas câmeras aqui para esse programa, para que esse programa possa existir. Gonda, é um prazer estar com você aqui. Você falou do nosso... onde a gente está sediado, né? Então, século XVIII. Século XVIII, são 4 apoiadores. Loja século XVIII. Tá, na minha ingenuidade eu achei que era século XXI, mas vamos para o século XVIII. Vamos para o século XVIII, a gente está bem localizado. Vamos no século XVIII. Já chegou com piadinha. Vamos falar do século XVIII. Falando em século XVIII, então vamos começar lá de trás. Eu vi que aqui nos seus livros você é um amante de palíndromos. Inventou um chamado Ouroboro, que é muito especial, tem muita coisa relacionada a ele. Explica pra gente como é que você trilhou esse caminho aí dos palíndromos e explica também pro pessoal o que é. Tá. Bom, a questão de palíndromos, para quem não conhece a palavra palíndromo é uma palavra que lida de trás para frente é igual ou um número que lido de trás para frente é igual. Então vamos pensar na palavra oro, do verbo orar. O-R-O, de trás para frente é oro. 1, 2, 1. De trás para frente é 1, 2, 1. Então, os palíndromos são ou numéricos ou verbais. Pensando no palíndromo verbal, o grande encantamento do palíndromo é a eternidade, o círculo. Você imaginar que você termina onde começa... O infinito. O infinito. Né? O círculo é um dos símbolos importantes do infinito. E a lemniscata é uma palavra grega que é aquele símbolo do 8 deitado, Sim. Que é outro símbolo do infinito. Então, quando você sai e volta para o início e é interminável, ou num círculo ou numa lemniscata, você está ligado ao infinito. E aí vem o Ouroboro. Ouroboro é aquela imagem da serpente que come a cauda. Tá. Você perguntou como que eu criei isso. Lá final dos anos 80, anos 90, ainda sem internet, pensando muito na simbologia da serpente, eu cheguei à ideia da serpente comendo a própria cauda e cheguei na palavra Ouroboro, mas eu não fui o único no mundo que chegou a isso. Quando chegou a internet, que a gente começou a pesquisar as coisas na internet, a gente começou a perceber que a nossa criatividade é banal. Tive uma ideia incrível, deixa eu ver, 5.732 pessoas só em São Paulo tiveram a mesma ideia. Né? Então a internet mostra como existe um inconsciente que te leva. Então eu não me considero o autor dessa palavra Ouroboro, porque ela apareceu no mundo inteiro em muitos momentos, mas para mim ela apareceu sem copiar nada. É comendo a cauda que você Comendo a cauda. Ouroboro vem da palavra grega ouroboros, que quer dizer comer a cauda. A palavra escrita Ouroboros, ela não tem um sentido filosófico, ela quer dizer, é uma fotografia, é aquele símbolo da serpente comendo a cauda. Ao passo que a palavra Ouroboro, que se torna um palíndromo, o palíndromo é um símbolo do círculo,
Então, a própria fato de ser um palíndromo já remete à ideia do Ouroboros, é uma das sacadas, e 4 vezes o círculo O. Né? Então, tem muitas situações que levam a isso. A gente percebe que o infinito é uma questão importante no seu trabalho, né? Por quê? Digamos, pela nossa finitude. Eu acho que o que a gente busca é sempre algo oposto a nós. Então, a consciência da finitude faz com que o infinito seja, pelo menos, um mote muito motivador para a arte. Muito bem. Mário. Gonda, não vamos voltar novamente ao século XVIII. Vamos Estamos no século XVIII. Pelo princípio. Você atua na literatura, na escultura, na pintura, né, no desenho. O que surgiu primeiro, a sua inspiração, como foi? Primeiro veio a arte plástica ou a literatura? De jovem ainda. A literatura. Literatura. Tá? Desde... Então, eu... Com quantos anos isso foi? Os primeiros textos que eu considero poéticos, literários, eu escrevi aos 13 anos. Tá? Mas... talvez pelo fato, a palavra sempre foi uma coisa muito importante na minha criação desde pequeno. Então, eu sou filho de uma mãe polonesa, de um pai húngaro, que vieram... Meu pai veio entre as 2 guerras, minha mãe veio fugindo da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra. E as línguas eram muito comuns na minha casa, eram várias línguas. Então, essas várias línguas sempre foram... As brincadeiras de infância que eu mais lembro fala uma letra, fala outra, vamos enviar uma palavra. Então, essas brincadeiras de pegar letras e criar palavras, fala uma palavra que rima com isso, cria uma coisa a partir disso. Isso eram jogos muito comuns na minha infância. Então, a palavra foi muito forte, eu comecei a pensar muito via palavra. Você tem mais irmãos ou não? Aí é uma outra história. Filhos da minha mãe e do meu pai, nós somos em 3. Casa, né? Então, nós éramos 3 filhos. Meus pais separaram muito pequenos. Eu morei com a minha mãe, com meus avós, de uma família polonesa mesmo. Nós éramos 3 irmãos. E vou contar rápido, vai. Não é uma história que tem tanto a ver, mas que tem a ver com a minha... Não, mas com o que eu sou. Né? É bem legal isso. Vamos lá, vamos registrar. Então, vamos lá. Meu pai era um católico húngaro. Minha mãe era uma judia polonesa. Então, nós filhos somos judeus, porque somos filhos de mãe judia, mas fomos batizados católicos, não havia nenhum problema religioso entre as famílias, mas depois moramos, desde neném, morei com a minha mãe. Então, nós moramos com uma família judaica, e não religiosa, mas judaica. Quando eu tinha 11 para 12 anos, minha mãe se casou novamente. Voltando, minha mãe era uma judia polonesa com 3 filhos judeus paulistas. Se casou com meu padrasto, que era um indígena boliviano, que morava no Rio de Janeiro, com 4 filhos cariocas católicos. Então, nós éramos um pai boliviano católico, uma mãe judia polonesa, 4 irmãos cariocas católicos, 3 irmãos judeus paulistas. Caramba. Essa foi minha adolescência, que é bárbaro. Plural. É totalmente plural. Então, isso aqui cria em São uma... Paulo. Quê? Vocês Aqui moravam Aqui em São Paulo? Moramos aqui em São Paulo. E que bairro? Depois, nós morávamos com minha mãe no Pacaembu. Quando minha mãe e meu padrasto se casaram, fomos para Moema. Mas Moema, na época, nós morávamos na Alameda Jauaperi, ao lado da Avenida Ibirapuera, era de terra. Sim. Tinha 2 prédios recém-construídos pequenos. Moema não era Moema era um bairro da periferia de São Paulo. Né? A gente morou lá. Depois de um tempo, meus pais se separaram e aí a família ficou mais multiplicada ainda. Desses 7 irmãos, 2 foram morar na Itália, um foi morar na Inglaterra, um irmão nos Estados Unidos, uma irmã na Bahia, um no Rio e eu em São Paulo. Aí, quando chegou a internet, os irmãos voltaram a se falar, né? Porque virou o mundo inteiro, cada um foi para um canto do mundo. Então, essa pluralidade é linda. Essa verve artística tem neles também, alguns dos seus irmãos? Ou eles pegaram... Menos, mas eu tenho um dos livros que eu estou escrevendo há muito tempo. Você estava me comentando há pouco, os anos que a gente gesta um livro, né? Vou fazer um parênteses antes de falar desse livro, uma fala do Jô Soares numa entrevista. Uma vez ele comentou assim, a gente vai fazendo um livro, ele só está pronto na hora que é editado, senão ele nunca está pronto. Um dos trabalhos que eu
que eu aprendi em faculdade, que eu trabalho muito, é uma coisa chamada manuscritologia ou crítica genética, que é você estudar os originais, o trabalho final a partir dos originais, ou uma pintura a partir dos desenhos, ou um livro a partir dos originais. Então, contradizendo o Jô Soares, você só está vivo depois que o autor morreu, porque ele vai mexer na obra ainda depois. E depois que ele morreu, se encontrarem os originais, o livro muda ainda. Então, a gente nunca termina esse processo. Então, voltando para a pergunta foi, viajei aqui para você. Se os seus irmãos também. Tá, meus irmãos fazem. Eu falei que eu estou produzindo um livro. Você perguntou de artistas na família. Um dos livros que eu estou fazendo, que eu pretendo publicar logo, chama-se Minha Tia Marta. Então, pegando mais um pouco disso, dessa variedade da família. Eu só existo, e a nossa família aqui no Brasil só existe, porque a irmã da minha bisavó, então falando, ela nasceu em 1870 mais ou menos, ela era uma artista plástica polonesa, ela foi casada com um judeu alemão, teve 3 filhos judeus, ficou viúva durante a Primeira Guerra, conheceu o segundo marido em Beirute, se casou, então era uma mulher judia polonesa viúva que se casou com um persa muçulmano. Isso nos anos 20. E a minha família só saiu da Polônia durante a Segunda Guerra por um pedido do Chá da Pérsia. Já era em 1940, já com toda a invasão, guetos, tudo. A guerra já estava toda acontecendo. Então, se esse casamento entre uma mulher judia viúva com um muçulmano, que depois teve filhos com ele, que foram muçulmanos. Apesar de terem nascido num ventre judaico, foram muçulmanos. Sim. Então, essa multiplicidade cultural fez com que eu pudesse nascer aqui no Brasil, no meio dessa bagunça toda, e a história continua com um pouco do que eu já contei. E até entrar um sangue indígena na... Entrou o meu padrasto, descendente de incas, né? Bem ameríndio mesmo. E as artes plásticas, Gonda? Quando que surgiu, despertou? Eu falei que foi posterior à palavra, porque acho que a gente começa a falar, eu me sinto começando a falar antes, mas devo ter rabiscado paredes e desenhos antes. Mas eu não sou um bom desenhista. Eu trabalho com pintura, mas a minha pintura é muito mais semântica, semiótica e imagética do que reproduzir imagens físicas, do que reproduzir uma coisa mais figurativa, que eu não sou bom nisso. Então eu lembro de desenhos meus também, adolescente, feitos com carvão, com cera de vela, inventando coisas, como que um carvão e a cera reagem num papel de supermercado. Então essas invenções também surgiram cedo. Mas a primeira faculdade, um pouco por conta disso, eu queria fazer todas as faculdades de humanas exatas a biológicas, né? Todas me interessavam muito. E a primeira faculdade que eu entrei foi Letras, a segunda foi Artes Plásticas, eu acabei fazendo as duas, mas prestei Arquitetura, consegui uma bolsa para Oceanografia e outra bolsa para fazer Astrofísica. Né? Então, e prestei Matemática e entrei em Matemática. Parece antagônico, mas quando você pensa em Ouroboros, matemática, a palavra, quando você pensa na palavra criativa ligada a palíndromos, ao som, ela é muito matemática. Você vai para Pitágoras. Pitágoras é o pai da matemática e da música. Né? Então você tem as duas coisas. A minha poesia é muito melódica, meu trabalho é muito melódico. Como é que você veio parar aqui em Embu das Artes? Quantos anos você tinha? Qual foi a trajetória? O que te trouxe para cá? Bom, já frequentava Embu. Na minha casa eu já tinha obras de arte de Embu há muito tempo, que minha mãe comprava. Então, pensando em Olavo Campos, eu conheci o trabalho do Olavo ainda muito jovem em casa, por boletinhas do Olavo na minha parede, com o Olavo fazendo aqui. Tinha essa relação de Embu com arte por conta dessa minha tia Marta. Então, você perguntou em nível de família. Em nível de família e irmãos, eu não tenho ninguém que mergulhe realmente na arte, mas eu tenho gerações anteriores, essa tia, que acabou sendo muito importante. Ela era amiga de Picasso, de Modigliani, ela produziu muito, tem trabalho delas em museus na Europa. Ela foi uma artista plástica muito conceituada,
mas judia durante a Segunda Guerra. Como ela chama? Marta, ela assinava Marta Hekimi. Tá. Hekimi é um sobrenome persa, né, iraniano, persa. Uhum. Ela terminou o fim da vida dando aula de artes em Teherã. Ela foi morar na Pérsia, né? Então em Teherã ela terminou a vida. Um dos filhos dela era um jornalista que na época da Revolução Islâmica foi considerado um espião porque escrevia para jornais dos Estados Unidos e faz parte daquele memorial dos jornalistas que morreram em ação. Ele foi assassinado, foi um dos primeiros mortos depois da Revolução Islâmica. Sem defender Ayatollah, mas sem defender de jeito nenhum o poder jurídico, o poder da Pérsia antes no Império Persa, né? Ou seja, toda a crueldade também anterior é tão forte quanto a crueldade posterior. Então é complicado. O ser humano politicamente é uma coisa complicada. Já era uma ditadura. A civilização não chegou ainda. Era uma com todos os milhares de anos. Era uma ditadura focada no rei, passou a ser uma ditadura focada na religião. Ou seja, são dois processos profundamente ditatoriais sequentes, né? Mas teve ali, é que a gente vai mudar de assunto, teve um breve respiro ali antes da Revolução dos Ayatollahs, né? Mas mantendo os chás no poder, né? Então foi um momento com o Shah Pahlavi mesmo, desse intervalo entre as duas coisas. É a maldição do petróleo, né? Pois é. Mas essa é outra discussão, mas volta lá. Como é que você veio parar aqui em Embu? Eu já frequentava Embu. Eu vim para cá em 91. Em 91, o Gerson Correia e eu já estávamos casados há quase 10 anos. Nós queríamos sair de São Paulo, pensamos muito em ir para Paraty, fomos lá, vimos casa, terreno, tudo para morar em Paraty. Só que nos anos 90, Paraty era uma cidade que existia 1 mês e meio por ano, durante o verão, e tinha 10 ou 11 meses de abandono absoluto. Total. A 400 quilômetros do Rio, 400 quilômetros de São Paulo, ou seja, longe de tudo. Viver de quê? Viver de quê? E com os artistas que nós conhecíamos lá, era uma coisa de 10, 11 meses drogados para 1 mês sentindo uma coisa de um poder de produção artística. E a gente ficou entre Embu e Paraty. E acabamos optando por vir para Embu das Artes. Foi em 91. Então faz 35 anos que a gente mora aqui no Embu. Mas por conta disso, o Embu era uma das duas opções. E foi a que venceu por estar perto de São Paulo, por ser próximo. E aqui você se destacou como ativista cultural, né? Isso é uma coisa que... você tem uma atuação forte aqui em Embu das Artes como artista também, né? Eu me identifico inicialmente como poeta. Eu acho que a minha visão de mundo é muito a partir da poesia. Pensando na poesia, não apenas na poesia palavra, né? Então uma imagem é poética, um pensamento é poético. Existe poesia em tudo, ou seja, a palavra pode ter poesia, mas a imagem também, a ação também, a vida também. Então a poesia é a coisa principal. A partir da poesia, eu acho que é o que você falou, Davi, é a questão do ativismo cultural. Então, quando nós nos mudamos para cá em 91, um pouco depois, já junto com o Totti foi um artista plástico de Embu importantíssimo, ele mora em Minas hoje, ele era um grande ativista do movimento cultural de Embu. Nós alugamos uma parte de uma loja dele, tivemos a loja quase no Largo dos Jesuítas mesmo, a gente teve onde que foi a esquina do café e aquela cachaçaria hoje na esquina. Nós tivemos ali uma loja e nessa motivação de estar envolvido com o processo de produção cultural do Embu, nesse momento foi criado o Mais Embu, né, com Zé Figueiredo, com Aurino, ou seja, todo aquele movimento do Mais Embu, a malucada artística do Mais Embu. Você não tinha chegado ainda, Mário? Não. Mário estava vindo ainda. Ainda bem, viu, Davi? Não, você aqui já. Mas conta do Mais Embu. O Mais Embu foi um marco importante aqui. Foi muito importante. Mais Embu, aí vem a questão poética junto. O que é Mais Embu? Não é um xizinho na horizontal Mais Embu. Mais é movimento de artistas e movimento de artistas, intelectuais e simpatizantes de Embu. Então o mais é um palíndromo. Né? Então é claro que a ideia do Mais Embu, mas
pensado enquanto um palíndromo, pensado enquanto um jogo poético. De novo, Zé Figueiredo à frente. Zé Figueiredo é um escritor incrível. Então, ele é um artista plástico estupendo e é um escritor incrível. Tem sempre o trabalho da palavra junto. E o Mais Embu surgiu como isso, a malucada, como o Mário falou. Então, juntar todos os artistas e ter um movimento desses artistas trabalhando em prol de algo. E era um momento, você pensa em anos 90, anos 90 foi o final de uma grande efervescência cultural na cidade. Nos anos 90, ainda, o Embu sobrevivia com dezenas de antiquários, com inúmeros artistas que vendiam para todo lugar do mundo, com estrangeiros frequentando profundamente o Embu. Isso se justifica por duas coisas que não tinham acontecido ainda. Na virada dos anos 2000, mais ou menos, a data certa eu não sei dizer, mas a legislação brasileira proibiu que as multinacionais no Brasil importassem toda a sua diretoria. Vinha qualquer empresa multinacional fazer um escritório no Brasil, toda a diretoria era da Alemanha, da França, da Espanha, do Japão, de qualquer canto do mundo, ficavam alguns anos e voltavam com alguns containers de Embu, fora outras coisas. E a outra coisa que aconteceu nessa época, os shoppings foram permitidos abrir aos domingos, porque não abriam, com feira de artesanato, com praça de alimentação, com um Embu dentro do shopping, né? Com cinema, com um monte de coisas. E Embu passou uma época de muita violência, de muito assalto. Sim. Foi então, a cidade mais violenta. Mais violenta. Então, juntou tudo isso. O estrangeiro saiu daqui porque não vinha mais com esse poder de compra, pensando em levar. Com o shopping. A feira concorria com o shopping, a alimentação em torno da feira concorria com o shopping. Foi um momento de mudança da situação cultural do Embu. Até essa época de 90, qualquer loja no centro, você tinha luvas e o aluguel era em dólar. Então, tudo isso foi mudando. Gonda, eu tenho que te perguntar isso. Vamos lá. Como que foi a convivência? O Gonda não bebe, não fuma, não cheira e é vegano. E é vegano. Como que você conviveu com essa malucada toda? Ainda mais como foi isso? No movimento. Digamos que as drogas que eu tinha que usar, eu parei aos 14 anos. Entre 13 e 14 anos, no meio daquela história da minha vida toda, eu fumava, eu fui introduzido no fumo, na cannabis, e usei bastante durante uma época. Imagina, eu ia com baseado na escola para fumar na esquina antes de ir para o ginásio, antes de ir pensando lá em ginásio. Eu conheço bem essa passagem. Né? Conhece a passagem. Então, nessa época, anos 70, isso mesmo. Até que, num dado momento, num show da Rita Lee, não tinha nenhum baseado, nenhum base, não tinha droga para usar. Foram bolas, psicotrópicos, que eu fiquei viajando alguns dias depois disso. No Ibirapuera ou no Pacaembu? Não, nenhum dos dois. Na Brigadeiro, no teatro... num teatro na Brigadeiro, é a Rita ainda com os Mutantes. Tá. E depois que eu voltei desses dias viajando, eu falei, não tem volta, se eu continuar eu não paro. Aí eu parei aos 14 anos da droga, mas fiquei muito montado. Eu não tinha conhecimento dessa história. Né? Não tinha, né? Intensivão, né? Então foi o intensivo de alguns anos adolescente, e que aí eu acho que me construiu e... Caiu a ficha. Caiu a ficha, mas nunca me afastou disso. Ou seja, eu acho que a vida é uma droga incrível. Você perguntou de infinito lá atrás, né, Davi? Ou seja, eu acho que a gente aprende que toda essa convivência, conviver com arte, com realidade, isso é tão viciante e alucinante que... E aí, bebida, eu nunca tive a vontade. É gozado isso, porque a bebida é considerada há muito tempo como um vício hereditário. Eu não sei os outros, mas a bebida sim. Meu pai era profundamente alcoólatra. Né? O meu pai foi alcoólatra a vida inteira. O meu tio, irmão do meu pai, morreu num incêndio em casa, com a casa pegando fogo por conta de uma situação de alcoolismo. Eu tenho na família várias pessoas muito próximas que herdaram esse alcoolismo. E eu frequentei a AA há muitos anos com meus parentes. Então eu conheço muito de dentro a AA sem nunca ter bebido, porque eu nunca senti a vontade de beber. Aí você ativou aquele gene anti-alcoólatra. Então isso para mim nunca chegou, mas
eu conheço bem de perto, acho que todo o processo de droga, vícios. Essa sua relação com seu pai, ela fez de você uma pessoa, um poeta? Para ser bem objetivo. Eu não contei bem a história, mas com meu pai não. Meu pai foi uma coisa muito complicada. A separação dos meus pais foi profundamente litigiosa. Um instante só. Foi profundamente litigiosa. Meu pai teve crises patológicas de loucura muito intensas. Tinha mandado de prisão contra o meu pai. Meus irmãos podiam ver meu pai com um oficial de justiça junto quando pequeno. Então a coisa foi muito, muito forte. E eu passei a conviver com meu pai muito depois. Depois que minha mãe estava casada com meu padrasto, a gente começou a se aproximar de novo. Mas não foi nunca uma situação suave, né? Mas eu sinto que eu o perdoei muito cedo, então não foi algo muito duro. Os meus irmãos sofreram mais na mão dele do que eu. Mas acho que toda a situação faz a gente enxergar um mundo... Pensando na arte, como você falou, acho que a arte é fruto muito de um conflito, né? Se não me engano, foi Milor acho que foi Milor que falou assim: a arte é importante porque a realidade não basta. Não basta, né? Tá? Então não sei se foi Milor, mas Picasso tem coisas parecidas. Todos os grandes artistas falaram coisas parecidas. Então, quando você está num momento em que a vida te traz conflitos, a saída é criar um mundo próprio. Isso. E esse mundo próprio ou vira patologia ou vira arte. Ou vira arte. Acho que são as duas saídas que a gente tem. O que você vai fazer com o que fizeram com você? O que o mundo fez, o que a vida fez. Tudo é ensinamento, né? Né? Porque eu fico imaginando isso, quer dizer, se você não... O poeta, ele tem essa usina, esse incômodo, que não é... Ele é latente e às vezes ele não é aparente, mas você precisa produzir para tentar... É meio que um trabalho psicanalítico até, né? Psicológico. Você vai ali vendo quais são os sentimentos que estão pulsantes e eu vou transformar ele num produto e aquilo vai me dar uma energia. Né? A poesia, sem dúvida, mas acho que qualquer linguagem artística é isso, né? Então, você tem... Aí vem a questão da palavra dom. Vocês sabem de onde vem a palavra dom etimologicamente? O que é um dom? Um dom é uma dádiva. O dom é algo que é dado, vem do verbo dar. Desde que você nasceu, você já... Exato. Então, o dom, quem tem o dom é um gênio. A palavra gênio vem de genética também, de genes. Então, uma pessoa que é um gênio, genial, é porque ela tem uma genética e um dom que nasceu com isso. Portanto, que mérito eu tenho ou qualquer artista tem de ser genial ou de ser um grande artista, se isso é um dom? Aí vem, o que você faz com isso? Exatamente. Então, se a gente recebeu isso de graça, de alguma forma, se isso foi construído como um dom ou como uma coisa genial, o que fazer com isso? Aí, enxergando o mundo, ter nascido numa situação, numa geração pós-Segunda Guerra. Tá? Então, eu nasci nos anos 50, menos de 20 anos depois da Segunda Guerra. Ou seja, 20 anos, quando a gente é jovem, é um tempo interminável. A gente vai envelhecendo, 20 anos é um pedacinho de tempo. Então, o que fazer? Se você não usa o teu trabalho artístico, o teu engajamento social, para que o mundo seja um pouco melhor depois de você, que merda que você fez na vida? O que serviu? Exatamente. Tá, então a arte está nesse processo. Você quer eu ia dar continuidade e falar, quer dizer, o Mayzembu conseguiu, então, essa proeza. O Mayzembu, então, na sequência do Mayzembu, o Mayzembu criou um grande movimento. Aí teve situações complicadas na cidade, com Zé Figueiredo, com a obra do Zé, Assis, com o Assis, com todo mundo, com Hayek. Todo esse processo teve um momento muito complicado da vivência entre os artistas, de atritos, e o Zé era a cabeça do Mayzembu. Então o Mayzembu adormeceu alguns anos depois disso. E um pouco depois disso, nós criamos o Embuá. O Embuá era uma aliança de entidades, de empresas, de empresários,
a favor da questão artística e cultural do Embu. Era um movimento de pessoas jurídicas a favor do Embu. Então, nós estamos aqui no século XVIII, agora brincando, voltando para o século XX ou XXI. O Heitor aqui foi uma das pessoas que fez parte do Embuá. O Horst, no garimpo, fez parte do Embuá. O Gerson e eu, que tínhamos o ateliê Correr e Gonda, em frente à prefeitura, fazíamos parte do Embuá. O Embuá, o Horst e eu estávamos na presidência da associação do garimpo, e a gente adotava uma praça na cidade, tinha que ter funcionários que falassem outras línguas, tinha que ter uma ação cultural dentro da cidade, uma série de exigências para a cidade melhorar com a gente fazendo parte. A partir do instante que desse protagonismo com a associação Embuá, eu acabei sendo chamado para ser secretário de turismo. Por que secretário de turismo e não de cultura? Não existia secretaria de cultura. Nossa, ou seja, a cidade de Embu das Artes era uma diretoria de cultura que passeava entre secretarias. Curioso. Na época que eu entrei, a diretoria de cultura era da Secretaria de Educação, mas o turismo de Embu era um turismo 100% cultural. E nós brigávamos por ter uma secretaria de cultura. Isso era 2005, mais ou menos. A cidade, enquanto emancipação, a emancipação de Embu se deu em 59, foi o ano do meu nascimento, então eu tenho essa identidade também com Embu. Em 59, a cidade de Embu se emancipou de Itapecerica, no mesmo momento que Taboão se emancipou de Itapecerica. Na semana que vem, logo agora, quarta-feira de cinzas, dia 18, é o aniversário de emancipação de Embu, 18 de fevereiro. E 19 de fevereiro é de Taboão da Serra. Então, Taboão e Embu, eu falei Itapecerica, Taboão e Embu separaram de Itapecerica no mesmo momento e colocaram suas datas em 2 dias sequentes para não ser no mesmo dia. Mas a história de Embu remonta ao século XVI. Os historiadores levam para 1554, na mesma época que São Paulo, como o surgimento da vila de Emboi. Então, Embu das Artes, como esse núcleo cultural no centro, em torno do complexo jesuítico, existe há centenas de anos e a cidade existe como independência há dezenas de anos só. Então, falando em 2000 e pouco, 2005, nós tínhamos uns 40 anos de emancipação de Embu simplesmente enquanto cidade, centenas de anos de história e nunca uma secretaria de cultura. No mínimo, uma desatenção. No mínimo. Então, como a política não sempre caminha junto, mas a gente conseguiu criar uma secretaria de cultura. Depois que eu saí da Secretaria de Turismo, eu fui presidente do Conselho de Cultura. Eu defendo muito que os conselhos tenham sempre maioria de sociedade civil, que não é verdade em quase nenhuma cidade, e que a presidência sempre seja na sociedade civil. Eu era presidente do Conselho de Turismo, quando eu fui chamado, estava no Embuá e era presidente do Conselho de Turismo, já com esse envolvimento. Fui chamado para a secretaria. A primeira coisa que eu fiz foi renunciar à presidência do Conselho e colocar alguém da sociedade civil na presidência do Conselho. Depois que eu saí do Conselho, da Secretaria, que eu saí do governo como secretário, a gente conseguiu criar a Secretaria de Cultura e eu fui o primeiro presidente do Conselho de Cultura da cidade. Então, sempre nesse envolvimento muito grande, política pública com tudo. O Gonda, você falou em 2005, acho que foi em 2005 ou 2006, a gente foi para um evento no Espírito Santo, você lembra? Lembro, claro. Então, eu me lembro que lá você produzia muito, você era muito envolvido com artes plásticas, né? Muito. E aí, você e o Gerson. E aí você, acho que foi nessa mesma época que você teve a ideia de montar um restaurante, e nesse restaurante você incorporou a arte, né? Tudo que tinha ali, desde talheres, mesa, cadeira, quem quisesse almoçar poderia comprar aquela sala. Isso. O que aconteceu que isso não... Foi uma ideia maravilhosa que eu acho que você teve. Foi. A gente criou o ateliê. Era o ateliê Correr e Gonda, né? Era também o ateliê lá, né? A gente criou aquele espaço chamado Ateliê Correr e Gonda em 2000. Então, já em 2004, 2005, quando a gente fez essa viagem, nós já estávamos meio no fim do fôlego. O que foi aquele ateliê? Nós construímos aquilo com um dinheiro próprio, num terreno não próprio. Artista é tudo menos
Administrador. Um grande administrador, um grande negociador. É um sonhador louco. Voltando 30 anos na história, eu não faria a mesma coisa. Então, nós perdemos muito. Nós perdemos muito dinheiro, perdemos muito lá. Entramos numa falência. Tudo deu... Uma coisa agora, pensando na poesia, como que a poesia acompanha. O Ateliê Corrêa e Gonda era um espaço que nós alugávamos em frente à prefeitura, de 60 mil metros quadrados. Nós tínhamos uma casinha onde o Zé Figueiredo chegou a ter o ateliê dele. Sim. Lá. O Cândido Mota Filho, naquela casa, era uma chácara do Cândido Mota Filho. Quem foi Cândido Mota Filho? Cândido Mota Filho foi uma das pessoas muito importantes na semana de 22. Nós temos a história de Embu começando enquanto independência de Itapecerica em 1959. Mas Cássio M. Boi veio para cá nos anos 20, foi um grande expoente da semana de 22, da arte moderna no Brasil, da semana de 22 também. Os modernistas frequentaram muito Embu. Cândido Mota Filho foi uma pessoa muito polêmica, em nível ideológico, em nível político, mas ele foi um escritor da Academia Brasileira de Letras, ele foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi um dos organizadores da Semana de 22, junto com Demote Del Picchia. Então, os artistas de 22 vinham para aquele espaço em frente à prefeitura, onde foi o nosso ateliê. Era uma casinha pequena que nós construímos 500 metros quadrados, queríamos um espaço imenso. Fizemos 10 casamentos, festas para milhares de pessoas, transformamos aquilo num lugar absolutamente lindo, como o Mário comentou. Aquele espaço vocês ocuparam. Era alugado, mas alugamos, investimos e perdemos tudo que fizemos. Então foi muito... A gente passa por isso. Mas você acha que a sofisticação foi um motivo? Porque a pessoa que não está acostumada com... O Embu não é uma cidade assim, um local onde as pessoas estão acostumadas com isso, né? O lugar... Porque você entrava naquela sala, você chegou a conhecer... Eu não conheci, né? o restaurante de vocês, mas hoje o espaço é uma costelaria, né? Já passou pela mão de uns 4 gaúchos já mas aquele espaço, em cada sala tinha uma lareira, cada sala tinha uma espécie de um processo de decoração diferente. Você sentava em cadeiras assinadas, numa mesa assinada, com talheres e, como o Mário falou, você podia sair comprando a mesa e comprando... Só que isso não acontecia, Mário. O que aconteceu? Era um ateliê, o ateliê resolveu fazer um café, o café virou um restaurante, o restaurante engoliu o ateliê, engoliu tudo. O restaurante tem maître, tem garçom, tem segurança, tem tudo. O custo disso é tão absurdo. E o dinheiro que entrava morria ali. E num fim de semana que chovesse, um quarto do teu faturamento perdia, porque nós não estávamos no centro, estava a 200 metros, 150 metros do centro, da praça, não do centro, da praça. Nenhum turista descia, as coisas aqui em torno da igreja da praça aconteciam, ali não acontecia. Você perdia um quarto do faturamento tendo o mesmo gasto. Essa rua ela é meio amaldiçoada, né? Porque ali é um espaço bonito, não acontece. Ali para cima também, na parte de cima, perto do açougue... Não, mas lá onde que era o meu ateliê, depois que nós saímos, outra coisa curiosa, lá era um ateliê, restaurante, nós fizemos inúmeros casamentos lá. É Rua Maranhão ali? Não, na Andornico dos Prazeres Gonçalves, em frente à prefeitura, lá onde que é aquela churrascaria. Nós fizemos vários casamentos e as pessoas que frequentavam lá, que resolviam fazer o casamento delas ali, só sabiam que o espaço era vegetariano na hora de pedir o cardápio. Elas já tinham comido inúmeras vezes lá e não sabiam, porque era um restaurante de massas. Num restaurante de massas, você não imagina, a carne não faz falta. Então você tem massa com palmito, com cogumelos, com um monte de coisas, você não sente falta de uma situação de carne. E era vegetariano. Você não come carne há quantos anos? Quase 50. 50? Tá? Desde os 18 anos de idade que eu não como carne. Resolvi parar aos 18 anos. E outra situação parecida com eu parar as drogas. Ou as pré-drogas. Nunca usei drogas tão pesadas, mas
Quando eu tinha 18 anos, que eu cheguei depois de algumas palestras, cheguei em casa e falei, olha, eu não como mais carne, as pessoas começaram a rir porque era a única coisa que eu comia. Só gostava de churrasco, odiava salada, que como não come carne, você vai morrer daqui a um mês. Né? E eu parei definitivamente a partir daquele dia, em 76, não, vai fazer 40, exatamente 50 anos agora. Tá? Foi em 76. Estamos em fevereiro de 76, faz 50 anos agora. Fevereiro de 76 a fevereiro de 96. Então, completando 50 anos. Mas sou vegano há 6 anos. Ô Gonda, fala um pouco da sua experiência como secretário. Numa cidade que tudo aqui é polêmica, você toma cacete pra caramba, sabe? Tanto dos artistas como é boicotado pelo próprio sistema. Como foi isso para você? Que eu me lembro muito bem que até eu e você a gente teve arranca-rabo bravo. Né? Tem uma história com a Lindaura e com o Valtinho que é bem curiosa. Que as pessoas perguntam, falaram para a Lindaura assim, falando, nossa, você só faz isso porque você é amiga do Gonda. Aí a Lindaura começava a rir. A Lindaura e o Valtinho me conheciam. Quem falou isso? As pessoas falam, pessoas. Pessoa. Aí eles dois começaram a rir, eles vieram me contar, falaram, gente, como que nós nos conhecemos, a Lindaura e o Valtinho? Eles me processando. Eu era secretário, eles entraram com o processo, então o processo recaiu em mim. E eu respondi o processo, eles estão 100% certos, a gente está errado. Aí acabou virando grandes amigos. Começou num processo. Como que eles não entraram na feira com a qualidade de trabalho que eles tinham? E eu olhei tudo e falei, está errado, vocês tinham que ter entrado, é impossível não ter entrado. Eles não passaram na prova. Né? Impossível. Você passou por isso já também numa prova de entrar. Então, quem não sabe, a gente está conversando aqui, mas não sei se todo mundo sabe que Davi é um artista plástico também com um trabalho incrível além do Mário. Então, essa situação, já levei muita porrada na vida, você sabe, Mário, quantidade e continuo levando porrada. Então a gente vai criando uma crosta. Mas uma coisa, tem um livro que eu vou publicar, eu não publiquei ainda, então só uma coisa também de todos esses meus livros. A gente tem hoje uma associação chamada Em Busca das Artes, que já começou no fim do milênio passado, mas nós pensamos muito. No começo, em 2010, lançamos um livro no Embu, em que eu já falava de Em Busca das Artes nesse livro, era uma coletânea. E em 2013 nós oficializamos o CNPJ da Associação Em Busca das Artes. Pela Associação Em Busca das Artes, entre outras atividades, fazemos a exposição de arte contemporânea, ajudamos na exposição de esculturas na praça junto com o Jofi, temos saraus, um monte de coisas, mas temos um selo editorial. Esse selo editorial, nós já lançamos nos últimos 8 anos, mais de 80 livros de autores de Embu. Depois que eu tinha lançado mais de 50 livros de outros autores, eu resolvi tirar os meus da gaveta, ou dos HDs. Né? Da gaveta é uma coisa antiga, das estantes, tiramos do HD, do século XVIII, tiramos dos HDs, e eu lancei simultaneamente 11 livros em 2022. Em 23 lancei mais 2, resultado, eu tenho 19 livros lançados autorais meus hoje. E vários livros ainda semi-prontos ou prontos, que nesse ano eu vou lançar vários. E um dos livros se chama Duradourador. Respondendo a tua pergunta da secretaria, Mário, toda essa volta é para falar da tua pergunta. Vai em frente. Esse livro, Duradourador, é um livro que eu escrevi. Você comentou que a arte é uma terapia, né? Então, como que eu escrevi o Duradourador? Eu estava como secretário, ou secretino, ou secrotário, escolha qualquer uma das versões, com uma dificuldade imensa de fazer as coisas pensando exclusivamente na arte, porque o secretário é um cargo político do prefeito, não importa que prefeito, e que tem um projeto político independente do que a secretaria pensa. E eu queria trabalhar com arte e com cultura exclusivamente. Isso não foi simples. Eu terminei essa minha... eu brinco que não é uma gestão, eu terminei essa minha congestão, né, à frente de uma secretaria, aí a poesia entra em todos os aspectos, né? Então essa congestão como um secretário, fazendo terapia, tomando Prozac, fazendo acupuntura, e na terapia foi muito gozado, porque eu comecei uma terapia
com uma terapeuta que era mãe de santo e trabalhava com cristais e com terapia holística também. Então, se não resolvesse na terapia, resolvia no terreiro, resolvia com cristais, de algum jeito resolve. E por uma conversa, falou, escreve o que você está passando. E virou um livro chamado Dura, Doura, Dor. Então, esse livro não foi publicado ainda, e ele é um livro profundamente autobiográfico. Eu nasci em 17/5/59. O livro Dura, Doura, Dor é dividido em 17 temas, 5 dilemas em 59 poemas. E ele tem um subtítulo, é Dura, Doura, Dor de Ser. Os 59 poemas começam com variantes da palavra ser, brincando com a etimologia. Então começa em nascer, na-ser. Nascer, crescer, adolescer, adultecer, conhecer e até termina em fenecer, esquecer. Então é uma sequência de vida com a dor te acompanhando desde o nascimento. Meu nome é Renato, o Mário falou que eu gosto do Gonda. Gonda, eu acabei sendo muito conhecido como Gonda, mas Renato é um nome lindo, eu adoro Renato também. E Renato quer dizer renascido. O primeiro poema desse livro, Dura, Doura, Dor, termina assim: duradoura dor de ser nativo, ser cativo, ser inato, e termina com ter escolhido, ter nascido nativivo. É uma brincadeira com o Renato e o nativivo. Podia ter sido natimorto, acabava lá e não tinha tudo isso. Então não é simples. Viver com sensibilidade é uma dor constante. Sim. Não tem como você olhar para o mundo, ver uma notícia e não sentir dor. É sempre afetado, né? Está sempre à flor da pele. Eu acho que isso daí também vem, através disso, a inspiração, né, para você. Porque eu percebo que você realmente, de uns anos para cá, você deixou as artes plásticas. Né, você falou do Espírito Santo, aquela época. Naquela época, sociedade que você tem, né? O Gerson e eu produzimos um trabalho de artes plásticas voltado à escultura luminar, só que nós nunca conseguimos sobreviver realmente só de arte. Naquele momento que fechou o ateliê, que a gente faliu, eu estava na secretaria, a gente voltou para a sala de aula. A nossa opção era deixar a sala de aula e sobreviver só de arte. Não é simples nem no Embu, nem em qualquer lugar do mundo. Pois é. Então, nós voltamos para a sala de aula como professores, continuamos produzindo o trabalho, nós dois, de design de obras, mas com muito menos intensidade. Naquela época, eu tinha um trabalho de pintura, então, naquela viagem, eu produzi muitas coisas em pintura. Eram pinturas sobre papel, com papel arroz, papel manteiga, com cores, com ecoline. Eram muitas coisas, ainda tem alguma coisa disso. Deixa eu explorar um pouco mais essa coisa do agente público, do cargo em comissão, dessa ânsia de fazer alguma coisa num ambiente político que ele não está associado, não caminha com aquilo que você está querendo fazer, né? O resultado do seu trabalho foi melhor para Embu quando você estava lá? Como é que você avalia? Duas camadas, o seu trabalho e a gestão que você estava. Eu avalio como muito positivo, e o que eu ouço das pessoas, nós falamos muito do Zé Figueiredo, mas não mencionamos que o Zé Figueiredo foi secretário de turismo também. Da mesma maneira, não existia Secretaria de Turismo, de Cultura, então ele foi secretário de turismo. E as leis em relação ao turismo na cidade, em relação à cultura, as primeiras leis foram feitas por ele. Tá? Então ele foi muito importante. O que eu ouço de muitas pessoas é que viveram esses dois momentos, falando de dois momentos muito importantes na história cultural de Embu, com o Zé Figueiredo e comigo. Então isso é um imenso prazer para mim, estar junto com o Zé nesse momento. Tá? Então, entender. Eu sinto que foi muito positivo o que eu consegui fazer, mas muito inferior do que eu queria. Eu fiquei perto de 2 anos e meio, uma gestão tem 4 anos, eu nem fiquei uma gestão inteira, por uma série de atritos, mas fiquei 2 anos e meio, acho que foi muito positivo, tanto que permaneci à frente de conselhos. Eu nunca parei de ser secretário. Eu nunca parei de me envolver, de pensar e de fazer. Mas uma coisa só rápida, a gente falou da Em Busca das Artes, nós criamos um coletivo que está também... Eu acho muito importante a sociedade civil estar organizada. A sociedade civil organizada significa que existe força para fazer frente à questão política, qualquer que seja ela,
porque você tem uma organização. É uma coisa que eu vivo falando aqui sempre, né? A gente não pode ficar dependente. Né? Então não importa, você precisa estar organizado de alguma maneira. A Em Busca das Artes tem agora 13 anos de CNPJ, mas nós fizemos um coletivo de associações para poder conversar. Esse coletivo tem, por exemplo, a Casa do Artesão. A Casa do Artesão, quando eu estava na secretaria, a gente oficializou a Casa do Artesão com o CNPJ. Tem mais ou menos 20 anos a Casa do Artesão. A Casa de Cultura Santa Teresa tem quase 30 anos, 25 ou 27 anos de CNPJ. A Sociedade Ecológica Amigos de Imbu tem perto de 50, como o Teatro Solano Trindade, 40, 50 anos de CNPJ. Somando tudo isso, e a gente conversa muito entre nós, é muita história e muitos anos de sociedade civil organizada. E faz agora... Nós estamos no Carnaval. Depois do Carnaval, dia 26, vai acontecer um Fórum Estadual de Pontos de Cultura em Campinas. O que é um ponto de cultura? Ponto de Cultura é um projeto que foi criado inicialmente pelo Célio Turino, que foi um ativista cultural incrível e foi o criador do projeto Pontos de Cultura, junto com o Programa Nacional Cultura Viva. A última vez que tinha acontecido um fórum ou uma teia de encontro de pontos de cultura foi em 2013, faz 13 anos. 13 anos. A gente falou brincou com números há pouco, né, Mário? Então, 2013 foi o último, há 13 anos vai acontecer o próximo. Isso vai ser em Campinas. A Em Busca das Artes, nós conseguimos nos formatar, nos certificar como ponto de cultura em 2024. Então, o projeto Cultura Viva, que é ligado ao Ministério da Cultura, ligado ao programa Cultura Viva em alguns estados, ligado a editais hoje em algumas cidades. O programa Cultura Viva foi o responsável, durante a pandemia, de formatar e criar a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Então, são duas leis emergenciais que foram criadas porque quem para de sobreviver durante uma pandemia? O assalariado? Não. O empresário? Não. Quem? Quem está na informalidade. E quem está na informalidade? Nós. Quem produz cultura no Brasil está, no mundo, está na informalidade. Então, essas leis surgiram como situações emergenciais para atingir, para proteger o processo cultural. Foi retomado depois disso Cultura Viva. Nós vamos estar em 6 representantes de pontos de cultura em Campinas agora no final do mês. E justamente no Espírito Santo, em março, vai acontecer a Teia Nacional Cultura Viva. Tá? E depois que a gente esteve lá no Espírito Santo, a gente voltou para o Espírito Santo já com a Sheila e com o César Domiciano, que eram 2 importantes agentes culturais no Imbu. César falecido recentemente. César Faleceu recentemente. Nós fomos lá a convite deles fazer toda uma atividade cultural ligada à literatura. Estivemos lá no Espírito Santo também. E se eventualmente tivermos representantes de Imbu na Teia Nacional, vamos voltar para lá. Agora, então, o projeto, só resumindo isso, o projeto Pontos de Cultura é importantíssimo. Hoje, no estado de São Paulo, tem 1.800 pontos de cultura, tanto pessoa jurídica quanto pessoas físicas. O projeto Cultura Viva, Ponto de Cultura, era exclusivamente para ONGs, entidades sem fins lucrativos, com o CNPJ, e há um ano e pouco atrás se abriu para movimentos e organizações sociais sem CNPJ também, e perto de 600 vão participar agora em Campinas. E aquele projeto de pós-doutorado que eu fiz de uma política cultural dentro do núcleo Diversitas na USP, eu talvez apresente isso em Campinas agora, e é um projeto justamente para ter uma política pública nacional atendendo e permanente, porque o projeto Aldir Blanc tem por 5 anos, e 5 anos é nada em história cultural, daqui a pouco acaba. Sim. Gonda, deixa eu fazer uma pergunta, antes que a gente foge do tema. É um assunto mais polêmico. Era nesse assunto que eu ia entrar. Daí você depois Não, porque o Gonda, ninguém jamais pode duvidar da competência dele como artista plástico, como escritor, como poeta. Mas há uma questão que as pessoas, nem todos, então vamos separar as coisas. É uma chance até de você, vamos lá, que você é uma pessoa polêmica. E muitas das pessoas que a gente conversa, o Gonda é muito centralizador.
como que você... É uma chance para você. Eu estou escrevendo um outro livro sobre isso. Tá? Eu não fui para terapia ainda, não comecei ainda a terapia, mas é inquestionável isso de eu ser de alguma forma centralizador. Então eu trabalho isso, tenho espelho e consciência, tá, dessa situação. Não entendo que eu seja centralizador como muita gente indica, no sentido absoluto. Muitas pessoas que me colocam como centralizador enxergam parte da história. Vou pegar um exemplo, qualquer exemplo, da Secretaria de Cultura, do ateliê, de qualquer movimento cultural, da Associação em Busca das Artes, situações em que, se eu não pegasse a rédea, tinha terminado. Então, eu me sinto, vamos voltar para Pequeno Príncipe. Tu és responsável por aquilo que cativas. Então, algo que eu vesti a camisa, falei, isso é importante. Meu irmão que brincava, fala, não é empurrar a carroça, tá? Vamos puxar que é mais fácil do que empurrar, ou puxar a carroça, vamos empurrar. Dentro de organizações do terceiro setor, Mário e Davi, tem uma brincadeira que se faz, que a maior parte das ONGs são, na realidade, INGs. O que é uma ONG? ONG é uma organização não governamental. O que é uma ING? Um indivíduo não governamental. É quem leva a coisa nas costas. Então, a maior parte das vezes, você tem alguém que leva o processo e que incentiva e que impede de morrer. Eu visto um pouco essa camisa. Acho que muito da minha centralização está um pouco nesse sentido. Porque o que você enxerga é, muitas vezes, alguém à frente. O que você não sabe é que isso está segurando toda uma coisa, um rojão. Mas eu volto a dizer, tem um livro que eu estou escrevendo agora, então, super antemão, ele vai chamar o cúmulo, que vem da questão do acumular. E acumular, entre outras coisas, acumular funções, acumular responsabilidades, acumular ações, e o centralizar tem a ver com isso. Isso aí eu vou até citar um exemplo aqui, né, porque eu acho... Você paga um preço muito alto, né, por algumas coisas que a pessoa não tem a visão. A partir do momento que você coloca aquilo em prática, choca. Por exemplo, vou citar o exemplo da palhoça. Você criou a palhoça que, na época, já estava havendo aquele declínio da arte e da cultura aqui. E um grupo de artistas aceitou aquilo com garra. Mas o poder público... Levei muita porrada. Depois você fugiu. Fui fugido. Fui fugido e a gente tomou o cacete até o último dia da palhoça. Dos próprios amigos. Dos amigos, poder público, de todos eles. Por quê? Para quem não sabe, a palhoça aqui em Buda das Artes era um ambiente onde as pessoas faziam ao vivo, arte, né? Ao vivo. Uma cobertura de sapé. Né? E aí, o que acontece? O nome, né, do criador pesou todo esse tempo. Por quê? Sabe? Porque tem coisas aqui, acho que o Gonda vai endossar o que eu falo. A gente não consegue entender o porquê. Só porque você criou aquilo e as pessoas não pensaram naquela possibilidade. Deixa eu terminar, só uma coisa. Você já amplia, Davi, só um minutinho. O projeto da palhoça não era um projeto único. Quando eu entrei na secretaria, o Centro Cultural... O espaço do Centro Cultural era a prefeitura há pouquíssimo tempo, foi reformado para ser transformado num centro cultural, uma fábrica que era em frente ao meu ateliê, que é a atual prefeitura, foi transformada em prefeitura, e a antiga prefeitura virou um centro cultural e eu inaugurei o Centro Cultural. No projeto de inaugurar o Centro Cultural foi criada a palhoça em frente, porque era um local que não era ligado à arte e precisava de um chamariz. Aquele ponto de arte ao vivo à frente chamava atenção para que atrás agora era um espaço cultural. Com o tempo virou exatamente o contrário. Aquele espaço na frente para a crítica escondia que atrás era ele serviu para chamar atenção e ele passou a ter uma crítica dizendo que ele escondia. Mas o projeto da palhoça era uma série de palhoças. Era uma palhoça no Largo dos Jesuítas, uma em torno do Coreto, uma em frente ao Bem Brasil. Eram vários locais de arte ao vivo. Acabou sendo feito um. E quem ficou nesse um acabou levando todas as porradas e
elogios de muita gente, mas porradas de várias outras pessoas lá. O próprio Mário, que ficou lá um tempão. Então, só esse parênteses que eu queria dar, que o projeto não era só esse, era maior. Mas quando ela foi tirada, foi demolida de maneira violenta até, que eu tenho o vídeo gravado, você também não se manifestou. Por quê? Qual o motivo? Que você, como criador, porque ali foi um espaço, inclusive, que levou o nome de um artista falecido, foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal. É um projeto. Mário, na minha cabeça, eu me manifestei bastante. Então, talvez o meu silêncio... eu não tinha nenhum poder político. Olha o Zé Figueiredo passando lá. Tá indo no banco. O Zé Figueiredo. Pegar dinheiro para a gente. Falamos dele, Eilo. Eilo não visível para vocês, mas ele está aqui do lado. Sim. Eu não consigo puxar o fio exato, Mário, se tinha alguma situação, porque vem a outra história. Que ano que foi, Mário? Na verdade, até eu me calei também. Quando eu vi que não tinha mais jeito... Tá, Mário, eu entendo que a gente fez... Na época que foi criada a Palhoça, com o nome que Palhoça Arte ao Vivo com Aurino, eu tive profundamente junto desse processo. Lógico, eu me lembro não, mas depois disso. que foi... Depois do falecimento do Aurino mesmo, e todo o processo, depois, durante muitos anos, até com Cláudio de Sen, quando ele veio para a Palhoça, ou seja, o meu envolvimento com esse projeto sempre foi grande, mas eu sempre sociedade civil e sem nenhum poder. Depois que eu saí lá em 2005, 2006, eu nunca mais fiz parte de governo. Então, o pessoal me encontra e fala, você ainda está no governo? Eu falei, há 20 anos que não, mas continuo ativo. Eu quero falar o seguinte, eu acho que o fim da Palhoça ela é um marco de um processo de decadência da nossa feira, das nossas exposições ao vivo, porque a partir dali se registra que as coisas foram esmaecendo em Embu das Artes. Você acha que a gente tem condição de retomar e fazer Embu das Artes florescer de novo? Como feira, como exposição? Uma das minhas patologias que eu considero que eu herdei da minha mãe é um otimismo crônico. A resposta é sim. Tá, agora, se isso vai ser agora, daqui um ano, daqui 10, eu não sei. Sim, mas você tem o como também, não? Então, o como é tempo. O como é tempo e é um como de sociedade civil organizada. O que acontece? É possível aqui no Embu? Eu continuo achando que sim, Mário. Nós temos uma cidade hoje com 300 mil habitantes, vamos arredondar números, uma cidade com um nome importantíssimo, nacional e internacional e reconhecido, e com problemas absolutamente imensos em relação ao artista, ao produtor cultural dentro da cidade. Isso, em algum momento, tem que se reverter. Ou seja, a história, quando a gente conhece a história se corrige, eu acho. Se corrige, em algum momento ela se corrige. Eu entendo que isso vai acontecer, quer através dessa organização da sociedade civil, quer através de uma nova geração, que foi algo muito complicado. Então, a culpa não é apenas da política, a culpa em grande parte é do próprio movimento cultural e de todos. Ou seja, quem são os artistas que herdaram o trabalho de Corrêa e Gonda na cidade? Quem são os artistas que herdaram o trabalho de Mário e Meire na cidade? Quem são os artistas que herdaram Zé Figueiredo e que produzem arte de Zé Figueiredo? Nós, artistas, criamos pouquíssimos discípulos. Ou seja, a morte de um artista morre a obra integral. Não há um discípulo que permaneça com aquela obra, o que é um problema. Mas você não acha que é aí que deveria entrar o poder público, da estrutura? Para você? Mário, as situações que... O que acontece acaba sendo visível, o que não acontece acaba sumindo. Quando o Cláudio de Sen faleceu, nós fizemos algumas reuniões, levei um monte de gente, desde Assis até secretários, no ateliê do Cláudio, no Maranhão. Eu também fiz isso. A gente tentou fazer com que aquilo virasse um liceu. O liceu na Rua São Paulo, o primeiro liceu que teve no Embu, que era um espaço como chama?
Onde que você está falando? Na Avenida São Paulo, o Liceu de Artes da Avenida São Paulo. Ali em frente o Teatro Solano. O Solano Trindade? Quem Que era do como é que chama aquele artista? Então, isso que eu tô sumiu aqui. Que bom que não sou só eu, Mário. Sou mais velho que você. Ali já teve a ideia de um liceu. Já foi feito um liceu. O Josan. O Josan junto com... o Josan era o principal. Por que era não um vingou? espaço do Josan. Por que não vingou? Era uma iniciativa da sociedade civil, não era poder público. Não vingou porque não deu lucro, e não deu lucro quando você está investindo via sociedade civil, você muda de assunto. Tá? Então não era uma iniciativa pública de vingar. Algumas situações, por exemplo, Casa do Artesão. Bárbara, Casa do Artesão continua existindo. Onde que é a sede da Casa do Artesão? Num espaço público, existe um comodato. Ou seja, não é uma entidade que pague um aluguel, um espaço para estar. Que bárbaro, isso tem que existir. Teatro Solano Trindade é um espaço que acontece com comodato num espaço público. Existe há trocentos anos, mas existe um comodato, existe uma situação pública. Não é uma organização da sociedade civil, mas o Memorial Sakai, que tem que se formar uma associação, amigos do Memorial Sakai, com a morte da Tônia agora mais ainda. Mas é um espaço público. A Casa de Cultura Santa Teresa é um espaço particular, existe há trocentos anos. Você sabe a história da Casa de Cultura? Você sabe, lógico, que foi o Horst. Sim. A Casa de Cultura Santa Teresa foi o Horst do Garimpo, que era diretor de uma empresa multinacional, que conseguiu verba e bancou a construção de uma coisa na periferia de Embu. É um espaço próprio, mas foi bancado por um visionário que entendeu que, bárbaro, vamos investir numa situação na periferia da cidade que é super importante. Se isso existiu há 20 anos, 25 anos, pode voltar a existir. Pode novamente. Então, tem que Eu falo tem sempre que ter aqui para o Mário, precisa a gente ficar esperando o poder público para fazer um liceu, por exemplo. Quer dizer, eu acho que a sociedade tem que se organizar, os artistas de Embu têm que se organizar. Enquanto você falava aqui, eu ficava imaginando o seguinte: se a gente chegar com um projeto completamente redondo, e levar, por exemplo, a Secretaria Estadual de Educação. Fala, olha, não vai custar nada para o Estado manter esse liceu aqui. Entendeu? Aí você leva um dia, eles vão falar não, 3 dias não. Quer dizer, mas você vai levar 1 hora, alguém que vai estar sentado do outro lado da mesa vai falar, por que não banco esse liceu? Gosto dessa ideia. Deixa eu te falar uma outra coisa, pensando nesse mudar de chave do Embu. Uma coisa que eu investi muito da minha vida foi trazer Universidade Federal para Embu. Tá? Então, só uma coisa rápida. A Unifesp criou um projeto que era o Campus Embu das Artes, para fazer um campus de arte aqui. Foi uma época que eu estava saindo da prefeitura, teve uma das 1000 perseguições que eu sofri aqui na cidade. Eu dava aula pela Unifesp aqui no Embu, perdi as minhas aulas, 1000 processos políticos. Mas, por um problema legal, a Unifesp não veio com o campus para Embu, porque não havia um licenciamento ambiental, teve todo um problema legal que ela não veio. Mas eu, entre outros professores, na época eu já tinha doutorado, foram escolhidos alguns professores para criar o projeto da vinda da Unifesp para cá. Veio um professor da USP, um professor da Unifesp, um professor da Federal do Rio e Renato Gonda. Tá, que não era professor em uma dessas universidades, mas tinha doutorado, era uma pessoa envolvida. Nós criamos o projeto da Unifesp aqui. Isso foi por água abaixo, mas depois teve na Câmara, aqui já no Embu, uma vez que nós trouxemos a reitora, o projeto ainda continua existindo. Na campanha política passada, os 2 candidatos, de direita e de esquerda, falaram que iam trazer a Unifesp para cá. Se Embu consegue se tornar uma cidade universitária, muda. Tá? Muda. Então não é apenas trazendo um processo de um liceu. Muda. A gente tem isso está na meta ainda, trazer a Universidade Federal para cá. Isso é uma coisa extremamente importante, a gente conseguir trazer uma Universidade Federal para cá, com os artistas de Embu podendo dar aula. Uma outra coisa... Bom, o projeto que eu vou apresentar lá em Campinas, outro dia a gente fala disso, mas também, se conseguir, a ideia é virar uma situação federal e que o Embu estaria à frente disso. Eu não paro de pensar em coisas. Voltando só para a questão da Palhoça, rapidamente, Mário. Tá. Naquela época, eles vieram com uma coisa do IFAM. Lembra, um pouco antes da Palhoça, tirarem a Palhoça, nós trouxemos um diretor do IFAM para cá,
rodamos todo o centro da cidade com o diretor do IPHAN, e a ideia era a preservação do patrimônio das fachadas, a não destruição das fachadas, com o IPHAN aqui. E a resposta que veio formal é que o IPHAN autorizava, o IPHAN não exigiu, mas havia uma autorização do IPHAN dizendo que a palhoça não foi autorizada pelo IPHAN. Então, eles tiveram essa força, dizendo que o IPHAN não estava. Mas eu soube que não é verdade isso. O que eu digo, Mário, o IPHAN não... O que o IPHAN fez, o que eu soube, o que o IPHAN fez foi, ele não autorizou, mas ele não exigiu tirar. Sim. Mas que ele não autorizou, não autorizou. Mas que ele não autorizou, a gente peita e fica. Não precisava tirar por isso. Mas essa explicação, na época, foi uma das explicações que a prefeitura tirou. E talvez eu tenha agido menos, porque a gente estava tão absurdamente machucado em todo o processo, a gente Mário, não está te condenando você por isso, não, pelo amor de Deus. Eu ainda tenho o sonho de refazer alguma coisa. Vamos tirar uma dúvida que me inculca. A gente olhando... Né, muitos livros aqui. Muitos livros e tal. Daí você me disse uma coisa. Por exemplo, você me disse que essa poesia está aqui nesse trabalho de arte. Aí eu olho para isso como leigo, assim dizer, eu falo, mas como? Explica para a gente isso. Olha, pessoal, olha aí. Deixa eu mostrar um pouco. Uma mandala e uma poesia. Tá. Então, vamos lá. Olha, é que não dá para... Explica aí. Vamos lá. Para todos nós. Esse livro, ó, para onde que eu mostro? Para que câmera? Para cá. Tá? Aqui, ó, assim, né? Esse livro aqui, ele se chama Adnogotaner. Então, vamos lá, gente. O que significa Adnogotaner? Mário? Não tenho ideia. Ele lê ao contrário. O que é Adnogotaner? Renato Gonda. Renato Gonda. Ou seja, Adnogotaner, o nome do livro é aqui, é o meu nome de trás para frente aqui. Então, esse redondinho aqui é um ícone, tá vendo? Que está repetido aqui em cima, que você vai poder levar em algum momento a entender. Esse livro... Eu estou numa exposição, Gonda, com isso daí. Esse livro aqui, eles são anagramas e literomandalas. O que são literomandalas? Também é uma invenção minha enquanto poesia visual. É uma mandala feita de letras. Esse livro é dedicado a um artista que faleceu recentemente, também durante a pandemia, que é o Melo Castro, que foi um poeta concreto, um poeta experimental português, que ele fez um doutorado na mesma época que eu na USP, e aqui é a assinatura dele transformada numa mandala. O meu nome tem 11 letras. Esse livro são centenas de poemas com as 11 letras do meu nome, todos os versos com essas mesmas 11 letras. De novo, o artista é um maluco, tá? Não, você é objeto de estudo. Que inventa alguma coisa. Então, esse livro, olha, Adnogotaner, o primeiro poema desse livro chama-se Agô Entrando. O que é Agô? Agô é um termo dentro do Yorubá, que é um cumprimento afro, que você pede licença a um sagrado, a um orixá, alguma coisa. Agô entrando. Aqui aquele joguinho de letras, Agô entrando. E aqui, meu nome tem 11 letras, aqui são 11 versos, 11 por 11. Esse livro tem 22 por 22 de tamanho, aí vem todas essas viagens. Em cada verso são as mesmas letras. Agô entrando, Agô DNA entro. E a palavra entro muda 9 vezes. Entro, tenro, tenor, trenó, torne, toner, notre, norte. Isso são terno. Os irmãos Campos. Eu vejo os irmãos Campos. Né? Você se então, inspirou neles? Eu aprendi muito com eles. Eu tive um contato muito próximo com o Augusto, com Haroldo não. Aí, no instante que esse poema está pronto, este poema, essas letras, criando um processo de repetição e de circularidade, se transforma aqui. Esse poema são essas letras. Eu vou pegar algum deles aqui, Mário, só para te mostrar para vocês, ó, que eu chamo de... Isso é concretismo. É. Por exemplo, olha esse texto aqui. Na lente lá não vai dar para ver, mas... Dá para aproximar mais? Mostra tal. Tá. Aqui nessa câmera. Tá. Ok. Tá, mas você não consegue ler talvez o que está escrito aqui embaixo. Essas letras aqui, ó.
aqui está escrito, aqui você tem as letras ONE. Você tem aqui ONE. Esse ONE aqui no final desse círculo, dessa mandala aqui, tá vendo? Com ONE, são essas 3 últimas letras aqui desse poema. Ou seja, a repetição disso exaustivamente criou essa imagem. E eu deixei aqui uma coisa que chama-se um resquício arqueológico. Olha, eu fiz isso com letras. Tá? Agora, outros aqui, ó, tem outros que realmente são uma toalhinha de crochê, né? Que é uma situação de... Mas, ó, isso aqui é uma toalhinha de crochê. Você já fez isso em quadros gigantes para uma exposição gigante? É uma das minhas intenções, Davi. Transformar isso em trabalhos artísticos. Eu tenho... Aí vem a coisa do artista. Por que eu lancei 11 livros ao mesmo tempo? Por que eu tenho possivelmente mais 11 para lançar ao mesmo tempo? Porque produzir, para mim, é mais importante do que o comercializar e o vender. Fazer, né? Mas isso ainda vai acontecer. Isso vai virar telas em algum momento ainda. Davi. Não dá tempo. Olha, é muita coisa. Você tem 11 livros aqui, mais, né? Eu tenho 19 livros 19 livros, né? E esses livros, quem quiser comprar esses livros, Gonda, como é que a pessoa faz? Então, gente, quem ficou curioso e quiser conhecer os livros e meu trabalho um pouco, renatogonda.com.br. Eu tenho um site. Nesse site eu disponibilizo os meus livros. Quem quiser ler o livro dentro do meu site, pode ler da primeira até a última página gratuitamente no site. Não é um e-book que você consegue fazer download para o teu computador. Mas você faz uma inscrição, você consegue ler. E tem o meu contato, por enquanto eu estou fazendo essas vendas via Pix. Quem quiser adquirir os livros também tem o meu contato no site para poder adquirir. Instagram? O meu Instagram eu estou refazendo, é Renato Gonda Oficial. Tem um Facebook super desatualizado, mas Correra Gonda, que tem o trabalho de arte com Gerson. E em breve tem o Correra Gonda Instagram também. E em breve a gente está reconstruindo, porque aquela história, né, a gente passa por coisa. Eu tinha um site muito bem construído, mas tinha restaurante, tinha tudo, e quebramos. Aí acabou anos para reconstruir. A gente está agora ainda num processo de reconstrução. Você quer a gente extrapolou um pouco, né? Você quer declamar um poema seu aqui antes da gente encerrar? Porque os nossos, a gente já estourou. Já estouramos, né? Já, né? Eu acho que bastante. Eu acho que era merecido um poema que você possa declamar para ficar registrado antes da gente dizer tchau. Dizer adeus. Uau, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver. Que vem na sua cabeça. Eu não decoro as minhas coisas. Sou terrível. Eu também não decoro. Eu sou terrível para decorar o que eu escrevo, Mário. Muitos poetas sabem tudo na ponta da língua. Não é o meu caso. Tá vendo? Uma coisa está comprovado aí que você não será um ator, né? Você Mas eu já fiz teatro, já biogrei muito. Bom, tem um poema, nesse ano eu vou publicar, olha, mais uma coisa. Você está achando que isso aqui com centenas de poemas é uma coisa grande. Um dos livros que eu vou publicar esse ano, deve sair no final do primeiro semestre, é um livro que eu escrevi há 25 anos, que chama-se Diário 2000. Eu escrevi diariamente de 31 de dezembro de 1999 a 1º de janeiro de 2001. Ou seja, o ano 2000 inteiro, mais 31 de dezembro anterior e 1º de janeiro seguinte. É um livro com 2.000 poemas, falando da entrada do ano 2000, é um livro de quase 500 páginas. Nossa. Tá, então é uma coisa que eu nunca tive cacife, e agora, fazendo as coisas sob demanda, é mais simples, eu vou conseguir publicar. E esse poema faz parte desse livro, ele está nesse livro. Tá? Eu falo um pouco do que nós comentamos agora, da questão da droga, da bebida, então vamos lá. Podemos nunca ter bebido, mas se bebêssemos, beberíamos. Temos de nos ver como bêbados potenciais, sem nunca ter sequer bebido. Somos todos alcoólatras anônimos. Podemos nunca ter fumado, nem cheirado, nem pirado, mas baseado num possível vício virtual, se o fôssemos,
O seríamos. E temos de nos ver como malucos potenciais, mesmo sem nunca ter pirado. Somos todos narcóticos anônimos. Podemos nunca ter matado, nunca ter morrido, nem nadado ou se afogado num fundo de poço. Mas somos vítimas e homicidas potenciais. E se tivéssemos, teríamos e seríamos e somos, portanto, todos assassinos anônimos. Muitos nunca amaram, nunca foram, nunca respiraram nem repararam o que eram. E muitos nunca sequer ainda somos. Mas apesar e sem pesar, somos todos homônimos humanos anônimos em busca brusca de nossa anônima humanidade. Muito bem. Então é isso, gente. Depois dessa, olha, a gente agradece. Muito obrigado por você ter vindo. Vamos agradecer os patrocinadores, os apoiadores. Mais uma vez a gente agradece o restaurante Mamute. O que tem para almoçar lá hoje, Mário? Estou vendo uma bacalhoada ali, com brócolis, batatas. A gente agradece aqui a loja Século XVIII, que é do nosso amigo que abriga, Heitor. A gente agradece o Ateliê Mário Meire, que eu sempre esqueço o Ateliê Mário Meire. Você precisa comprar uma coisa lá. E a gente agradece a Audio System, agradece a TV das Artes, do nosso querido Luca Pizarro, a quem eu também agradeço. Marião, mais alguma coisa? Eu acho que tem muita coisa, mas infelizmente o tempo acabou. O Gonda vai ter que voltar para a gente fazer uma segunda edição, porque tem muita coisa, Gonda, para a gente conversar. Coisa. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado. Obrigado, Gonda. Falou, gente. Valeu.